Muito boa noite, muito obrigado a você que me aguardou até esse momento, você que entrou agora, primeiro dia de Tattoo Week, e a gente vai ter um treinamento de 3 dias. Serão 3 dias onde as peças vão se encaixar no domingo. Se você fizer o treinamento de hoje, você já vai ter muitas ferramentas. Se você fizer o treinamento de amanhã, você já vai somar um cabedal diferenciado. Mas se você chegar até o domingo e somar os 3, com toda certeza, você na segunda-feira tem uma carreira e um negócio completamente diferenciado. Quero mais uma vez dar as boas-vindas, agradecimento enorme à Tattoo Week, a toda a produção, e vamos possibilitar para você uma condição de fazer um treinamento exclusivo. O treinamento que eu vou passar para vocês, eu nunca dei antes, eu já dei vários fragmentos desse treinamento, mas eu criei exclusivamente para a Tattoo Week 2021. Então, o que eu vou recomendar para você? Já é o meu jargão que eu falo rápido, direto ao ponto e sem enrolação. Então pegue papel, pegue caneta e anote, porque se você montar um manual de bordo, com toda certeza as coisas vão mudar na sua carreira e no seu negócio, ok? Eu vou dar uma versão de 60 segundos de quem eu sou, porque o tempo que eu quero usar aqui é para levar valor para você. Eu quero que esse tempo se trate de você e não de mim, mas para dar contexto para quem não me conhece, Marco Treviso vem desde 1999 no mercado da tatuagem e acompanhei todas as transições que esse mercado viveu desde então. E eu percebi alguns padrões ao longo desse tempo, padrões muito interessantes. Logo no começo da minha carreira, eu me tornei o primeiro body piercer premiado, depois ganhei alguns prêmios como tatuador, fui jurado, diretor de júri de vários eventos, já abri mais de 3 estúdios, já pude treinar tecnicamente muitos tatuadores, mas eu percebi que em cada mudança de mercado, cada virada do comportamento humano, comportamento de consumo, o tatuador sempre caía. Ele podia estar lá em cima tecnicamente, mas havia uma virada de mercado, esse comportamento do próprio mercado dos clientes derrubava o tatuador de uma forma ou de outra. E foi aí que eu entendi uma variável que os artistas não estavam vendo: marketing e gestão. Eles podiam ter uma técnica muito boa, mas sem entender de marketing e gestão, ele sempre tinha essa montanha-russa de clientes, essa montanha-russa de injeção de dinheiro no seu negócio. Foi aí que eu criei o primeiro método de marketing para tatuadores do Brasil. E hoje eu vou compartilhar com vocês boa parte desse método. Eu tenho a minha empresa de treinamentos Mind Lotus e sou professor da Escola Nacional de Tatuagem e Piercing, que é do Grupo Clã e do Grupo Tattoo Week, e venho aqui compartilhar com vocês então. Se você pegou papel, se você pegou a caneta, se você pegou o bloco de notas, a hora é agora de começar então a tirar as suas dúvidas, a anotar aquilo que você está pensando, a anotar os seus insights e mande para a produção da Tattoo Week, porque eu vou abrir para dúvidas também, tá bom? Eu vou abrir para dúvidas. A primeira coisa que vocês precisam saber a respeito de marketing: marketing não é Instagram. Marketing não é Instagram. Todo artista, todo tatuador, todo body piercing, quando a gente fala de marketing, pensa que marketing é Instagram. Mas você precisa entender o seguinte, anota isso: marketing é toda a estratégia que acontece no seu negócio, independente da plataforma. Plataforma Instagram é um meio de distribuição da sua mensagem, é um meio de distribuição de um dos seus pontos de contato, um dos seus pontos de atração. Ele serve para que você consiga comunicar a sua mensagem para o maior número de pessoas e aumentar o valor percebido da sua marca. O marketing se trata de uma estratégia estruturada que você pode entregar tanto no online quanto no offline. Isso é muito importante. E eu vou te dizer aqui o porquê que é importante que a sua estratégia esteja à parte das plataformas. Vamos pensar comigo, a gente teve uma evolução de plataformas e redes sociais ao longo do tempo e inclusive algumas plataformas desapareceram. É cíclico, uma plataforma vem, ela traz um algoritmo bom, ela começa a ter bastante seguidores ali, bastantes usuários e depois ela começa a cair em desuso. Para vocês saberem, hoje o Instagram tem 40% mais de audiência do que o Facebook e até pouco tempo atrás o Facebook era muito usado. E por que acontecem essas mudanças? Porque quando o padrão de consumo das pessoas mudam, a plataforma que não se adapta à mudança acaba perdendo o usuário. E aí eu te pergunto, se toda a sua estratégia estiver entregue na plataforma Instagram, a hora que a plataforma mudar, o que vai acontecer com o seu negócio? Eu acho que na última mudança de algoritmo, muitas pessoas já tiveram os seus conteúdos que não foi entregue para sua base de clientes. E como que você vai atrair e encantar clientes se a sua mensagem não está chegando até ele? Por isso que você não pode estar refém das plataformas. Presta bastante atenção nesse desenho, como que fica então a sua comunicação, como você tem que estabelecer a sua comunicação. Aqui é você, ok? Você está aqui e aqui está o seu cliente. Aqui está você e o seu cliente. Porém, você está usando o Instagram para fazer a sua mensagem chegar até o seu cliente. Só que o que acontece?
Quando você faz isso, acontece que o Instagram tem total domínio daquilo que você faz e daquilo que chega até o seu cliente. Então, é o que eu chamo de não construir castelo em terreno alugado. Como que você vai construir toda a sua estrutura, que traz inclusive dinheiro para o seu negócio, aonde você não tem controle? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você fundamental. Se o Instagram parasse hoje, se o Instagram realmente fechasse as portas hoje, ou mudasse brutalmente o algoritmo, por quanto tempo você manteria o padrão de vida que você tem hoje? Por quanto tempo você teria os mesmos clientes entrando no seu negócio hoje? Escreve aí e pensa, 1 mês, 1 ano, 10 anos? Será que você teria punch? Será que você teria tração? Será que você teria um sistema realmente que não dependesse do Instagram para injetar o mesmo dinheiro que você injeta hoje? Então, você precisa criar um sistema que é independente das plataformas, ou seja, o seu sistema precisa acontecer de maneira que você mande a sua mensagem para o Instagram e o Instagram distribua a sua mensagem, porém você tem que se comunicar com o seu cliente a parte das plataformas. Por quê? Qualquer mudança que acontece aqui nesse interim, você consegue se comunicar com ele. E quando a gente está falando de estratégias realmente robustas, a gente está falando de jogar um jogo direto para o consumidor, sem nenhuma intervenção. Pode ser que você também use YouTube, pode ser que você também use TikTok e tá tudo bem. O importante é você entender que, independente da plataforma que você usa, você precisa ter uma comunicação direta e independente com os seus potenciais clientes e com os seus clientes. Porque você precisa ter um tipo de comunicação com quem você quer atrair e um tipo de comunicação com quem você já atraiu e você precisa fidelizar. Nós estamos vivendo o melhor momento da tatuagem no Brasil. O nosso mercado está aumentando cerca de 20% ao ano. E o faturamento dos estúdios de tatuagem somente na época da pandemia aumentaram, em algumas cidades chegaram até 240%. Presta bastante atenção, 240% de aumento de transação financeira. E esse dado reflete o seu estúdio? Esse dado reflete o seu aumento financeiro ou não? Porque tá aí, é uma verdade do mercado. Se não está refletindo o seu aumento financeiro e o seu crescimento, o que está acontecendo é que você não tem processos estruturados que realmente traga o cliente qualificado até você e que realmente faça você encantar e faturar o máximo possível, que é o que o mercado está trazendo. E nesses 3 dias eu vou te dar estratégias para que você consiga então melhorar ou alavancar ou potencializar 10 vezes mais aquilo que você vem fazendo hoje. Lembrando, tudo que eu vou passar aqui é conteúdo. Desde o primeiro momento, tudo que eu falei é conteúdo para expansão mental e para você conseguir de fato colocar estratégia. E você já entendeu que você precisa de um sistema estruturado à parte das plataformas. Use o máximo de rede social que você puder para entregar o seu conteúdo e para aumentar o seu valor de marca, porém você precisa ter o seu sistema também independente. O marketing ele vai ter 2 funções principais no seu negócio, que é trazer os melhores clientes até você e aumentar o valor percebido da sua marca e do seu negócio para o seu cliente. Anota aí, o marketing precisa ter 2 funções principais no seu negócio. Trazer o melhor cliente, o cliente mais qualificado para você, o cliente ideal que paga o seu preço, e aumentar o valor percebido daquilo que você faz. Para desde o momento que o cliente entra em contato com você, no primeiro ponto de contato, ele já comece a ver que você tem valor percebido diferente da concorrência, tá bom? Então, vamos, que agora eu vou te falar sobre as 4 funções das redes sociais. Anota aí. 4 funções principais das redes sociais. E por que é importante você saber tudo isso que eu estou falando? É importante você saber tudo isso que eu estou falando porque o mundo opera em ciclos. E anota isso que eu vou te falar. Tudo que deu certo nos últimos 10 anos não vai dar certo nos próximos 10 anos. Tudo que deu certo nos últimos 10 anos não vai dar certo nos próximos 10 anos, porque o comportamento é cíclico. Só que tudo que eu vou te passar aqui é o que funcionou nos últimos 200 anos.
tudo que funcionou nos últimos 200 anos vai funcionar nos próximos 200 anos. Por quê? Porque está fundamentado no comportamento humano. O que eu vou te passar aqui, o meu método, os meus treinamentos está fundamentado em alicerces sólidos de business e também 22 anos de experiência no mercado de tatu e comportamento humano. A partir de agora, você precisa entender as 4 funções principais das redes sociais. Vamos lá, anota aí que isso é muito, muito importante. Função número 1, vamos lá. Função número 1. Pode ser que vocês não vão entender a minha letra, mas se precisar eu te traduzo depois, porque assim como muitos aqui, eu era o aluno do fundão. Ao invés de eu estar estudando e escrevendo, eu estava desenhando o tempo inteiro. Então, relevem o que eu vou escrever aqui e peguem a ideia, porque eu vou entregar o máximo de conteúdo possível no tempo que a gente tem nesses 3 dias. Vai ser intensivo mesmo, tá bom? Função número 1 das redes sociais, atrair os melhores clientes. E por que os melhores clientes? Porque eu acredito que muitos que estão me vendo aqui, e eu me encaixo nisso, muitas vezes atrai um grande volume de clientes, mas no final o cliente não paga o preço. Tanto que uma das maiores dores de tatuadores que chegam até mim fala: o meu cliente não paga o meu preço. E o seu cliente não paga o seu preço somente por 2 motivos. Anota isso, grava isso no seu DNA. O cliente só não paga o seu preço por 2 motivos. Ou você está atraindo o cliente errado, ou o seu cliente não está vendo valor naquilo que você faz. Ou você não está atraindo o cliente certo, não está atraindo os melhores clientes, ou você não está construindo valor naquilo que você faz. Então, a função número 1 que você pode utilizar das redes sociais é atrair os melhores clientes. A segunda função é qualificá-lo e aquecê-lo. Ou seja, se o seu cliente está qualificado, se o seu cliente está aquecido, ele paga o seu preço. O cliente não paga o seu preço, lembra que eu falei, se ele não vê valor naquilo que você faz. E para ele ver valor naquilo que você faz é qualificando e aquecendo. Ou seja, desde o primeiro momento que eu estou aqui falando com você nesse treinamento, eu estou aumentando o valor daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, te mostrando realmente procedência e conhecimento e bagagem naquilo que eu estou fazendo. Então, uma vez que você começa a entender isso, a ter contato com isso, você começa a ficar mais qualificado e mais aquecido para digerir, para entender a minha mensagem. A função número 3 é aumentar o seu valor de marca. E aumentar o seu valor de marca é por vários caminhos. Por exemplo, tem uma coisa que o tatuador faz muito bem sobre aumentar o seu valor de marca, que é o quê? Postar resultados do seu trabalho. Ou seja, você está postando o resultado do seu trabalho e você está aumentando o valor daquilo que você faz. Só que isso é somente uma forma de você aumentar o seu valor de marca. Existem inúmeras formas. Por exemplo, hoje você gera algum conteúdo que mostra que você é uma autoridade naquilo que você faz? Ou você faz apenas uma postagem e quer que o cliente, por conta própria, descubra através da sua perspectiva de artista e não da perspectiva dele de cliente que aquilo que você faz é bom e tem autoridade? Então você precisa criar novos mecanismos. Você, por exemplo, tem algum teaser, você tem algum vídeo institucional, você realmente traz o valor da sua marca. A sua marca foi bem criada, foi bem fundamentada. Quando você criou o seu manual de marca, quando você criou a sua tipografia, você colocou o seu posicionamento de mercado, ou o seu logo é apenas um logo bem desenhado? Presta bastante atenção no que eu vou falar sobre logo, que é muito interessante. Vocês já perceberam que as melhores marcas têm os logos mais simples possíveis, como a Apple, por exemplo? Por quê? Porque a nossa mente humana, ela funciona de uma maneira muito interessante. Quando a mente humana se depara com duas coisas, onde uma tem muita informação visual e a outra tem pouca informação, ela se conecta com o que tem pouca informação. Porque a nossa mente subconsciente é uma máquina implacável de economizar energia. Então, tudo que for economia de energia, ela tendencia a gerar atenção e gerar memória de longo prazo. E o que você criou hoje para o seu cliente, a sua marca, ela realmente é uma marca fundamentada, ela diz quem você é e ela está trabalhando na mente consciente e subconsciente do seu cliente, ou foi simplesmente um desenho bonito que você criou e acha que aquilo tem valor?
O que a gente vai fazer aqui é derrubar alguns mitos, é derrubar alguns padrões. E entenda uma coisa, o seu nível de compreensão artística é completamente desproporcional com o do seu cliente. E enquanto você estiver se comunicando no seu nível de compreensão artística, o seu cliente não paga o seu preço. O seu cliente não paga o preço porque ele não tem a mesma bagagem artística de compreender aquilo que você está comunicando. Então eu vejo muitas pessoas chegar e falar, o meu trabalho é muito bom, eu faço 300 workshops, eu tatuo muito bem, mas o meu cliente está pagando o preço do meu vizinho que sabe menos do que eu. Pois é, o seu vizinho pode saber menos tecnicamente do que você, mas ele sabe comunicar de uma maneira que está equiparada com a compreensão do cliente. Então, passou um nível de compreensão do cliente, virou apenas o nível de compreensão dos especialistas. E a hora que está no nível de compreensão dos especialistas, não importa. Se a sua arte está aqui e a do seu concorrente está aqui, o seu cliente está vendo só a parte de baixo. E quem souber comunicar melhor nessa fatia de baixo é que vai atrair os melhores clientes, encantar os melhores clientes e aumentar o seu valor de marca. E o número 4, a quarta função das redes sociais, que infelizmente é brutalmente negligenciado pelos artistas, é relacionamento com o cliente. Exatamente. Eu tenho certeza absoluta e eu não quero tirar a sua capacidade de usar o Instagram para estudar. Pelo contrário, no Instagram você tem um território fértil e gratuito para estudar. Mas se você tem o seu perfil onde você só segue outras referências, você só dá like para outras pessoas que nem te conhecem, você está seguindo coisas que é só do seu valor próprio, daquilo que você acredita, e o seu cliente está todos os dias ali fazendo contato com você e você está ignorando, você nunca vai encantar o seu cliente. Eu fiz um post uma vez que falou, Marco, o que eu faço para ter mais seguidores? E a resposta foi, comece a tratar melhor aqueles que você já tem. Então, se você quer encantar cliente, você precisa olhar para o seu cliente que está todo dia e não querer procurar o cliente do amanhã. Presta bastante atenção. Você pode usar o seu Instagram para estudar tecnicamente, mas comece a se relacionar com aquelas pessoas que já compraram o seu produto, que estão desejando o seu produto e aquelas pessoas também que você percebe que estão querendo se aquecer. Lembra que eu falei que você precisa aquecer e qualificar o seu cliente? Exatamente. Como que você aquece e você se qualifica? Relacionamento com a sua audiência que ainda não comprou o seu produto é uma forma de aquecer, é uma forma de gerar conexão. E eu vou contar um segredo para você. 90% do mercado não está fazendo isso. Se você pegar só isso que eu te dei no treinamento, só esses 4 pontos e colocar o máximo de excelência, você vai estar nadando de braçada na frente de 90% do mercado. Legal? E aí, isso é bom ou bom? Você tem alguma dúvida? Como que está o chat? Pergunta aí no chat que o Gu vai trazer para mim e vamos que o conteúdo não pode parar. Você precisa, a partir de hoje, colocar 3 coisas. 3 coisas que você precisa assumir. Você entendeu as 4 funções principais das redes sociais, mas esses 3 pontos aqui, ó, são os 3 pontos que você precisa assumir a partir de hoje. Você precisa, se você quiser, óbvio, atrair clientes que pagam o seu preço. Se você quiser, óbvio, perpetuar a sua marca no mercado. Se você quiser, óbvio, encantar clientes. Se você não quiser, tá tudo bem, você não precisa fazer isso. Mas se você quiser clientes que pagam o seu preço, que te reconhecem e que te valoriza pelo que você é, você precisa dessas 3 coisinhas aqui. Número 1, ter um sistema estruturado de marketing. E você já sabe que marketing não é simplesmente postar nas redes sociais. Número 2, aumentar o seu valor de marca. Como eu falei, que é uma das 4 funções. Se as redes sociais, uma das 4 funções é aumentar o seu valor de marca, você precisa aumentar o seu valor de marca. Mas você aumenta o seu valor de marca só no online? Não. Quando você vai numa convenção presencial, você está aumentando o seu valor de marca. Mas aí eu te pergunto, quando você vai em uma Tattoo Week, por exemplo, um grande evento onde tem um tráfego enorme de potenciais pagadores pelo seu trabalho, você está aumentando o seu valor de marca? E isso não se trata de você pegar somente um quarteirão e ter um estúdio gigantesco. Dentro daquilo que você faz, dentro do seu diferencial, dentro da sua expertise, você está aumentando o seu valor de marca ou você está lá para comunicar para outros tatuadores e não para o cliente que paga o seu preço que o seu trabalho é bom? Se você está lá para se comunicar para outros tatuadores, tá tudo bem. Só que entenda que se você está escolhendo isso, você está desescolhendo clientes que pagam o seu preço. Então entenda qual é o jogo que você quer jogar. Se você quer aumentar o seu valor de marca,
Se pergunte hoje, você está aumentando o seu valor de marca para o mercado de tatu, para outros tatuadores? Você está aumentando o seu valor de marca para os clientes que pagam o seu preço? Ou você está aumentando o seu valor de marca para aqueles clientes que não pagam o seu preço? A maneira com que você se comunica é fundamental. E eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje você tem na sua base mais clientes que pagam o seu preço ou mais clientes que barganham, que te pedem desconto? Novidade, se você tem mais clientes que barganham e que pedem desconto, o problema não está neles, o problema está na sua comunicação. Você está se comunicando de um jeito a atrair clientes que não pagam o seu preço. E num caso muito pior, que eu tenho certeza que alguns vão se identificar agora, o seu perfil tem muito mais tatuadores do que clientes que pagam o seu preço. Significa que a sua comunicação está focada em tatuadores e não clientes que pagam o seu preço. Então você precisa ter um sistema estruturado de marketing, você precisa aumentar o valor de marca e você precisa, uma das coisas mais importantes nos dias de hoje, se posicionar de forma diferente. Nós ouvimos muito tatuadores falarem o seguinte: eu quero fazer uma tatuagem autoral, fazer cópia é feio, e estuda para fazer uma tatuagem autoral. Isso é muito bom, eu valorizo muito você, de fato, estudar arte autoral. Realmente eu valorizo, eu estou conectado com artistas que ensinam arte autoral, tanto no campo do desenho acadêmico quanto no campo da tatuagem. Isso é fundamental, mas é isso e muito mais, pelo seguinte: do que adianta você criar uma arte autoral e você se comunicar com o seu cliente igual todos os outros tatuadores? Não adianta, lembra o que eu te falei, a percepção do cliente é limitado. É óbvio que se ele vê você que tem um nível aqui e o seu concorrente que tem um nível muito baixo, é óbvio que ele vê essa discrepância técnica. Mas se o nível de vocês é muito parecido, mais para cima ou mais para baixo, mais autoral ou menos autoral, o que vai diferenciar é a forma com que você se comunica e você se posiciona no mercado. E eu vou te perguntar, hoje, você realmente se comunica e se posiciona de forma diferente? Ou o seu linguajar é o linguajar de todos os tatuadores? Ou o seu linguajar conecta com outros tatuadores? Quer saber de uma coisa? Se você faz uma tatuagem e posta a sua tatuagem bonitona lá, e você escreve tatuagem feita com 5 agulhas RS, com máquinas tal, com não sei o que, linguagem técnica. Quem que você está atraindo para o seu perfil, para a sua comunicação? Outros tatuadores. Mais uma vez, se o seu jogo é criar valor de marca e se posicionar para outros tatuadores, está tudo bem. Se você quer atrair clientes que pagam o seu preço, chegou a hora de começar a se comunicar e se diferenciar para ele. E eu gostaria que você anotasse aí, qual que é o maior diferencial que você acredita que você tem hoje? Qual é o seu maior diferencial? Se você falou que o seu maior diferencial é bom atendimento, saiba que isso não é um diferencial, isso é uma obrigação. Como que alguém quer ter um negócio físico de portas abertas, se no mínimo ele não tem um bom atendimento? Se você acredita que o seu diferencial é qualidade, acredite, qualidade é obrigação. Então começa a cavar mais fundo e tenta entender como você se posiciona de forma diferente, o que você tem de diferente, o que você pode entregar que os seus concorrentes não conseguem copiar. Há 5 anos atrás, eu comecei a criar o primeiro método de marketing para tatuadores e body piercers. E sabe o que aconteceu? Risada, zombaria, pessoas falando que eu era mercenário, pessoas falando que eu estava viajando, pessoas falando que só importava a agulha na pele e nada de marketing, que isso era ridículo. Resultado, hoje, quem não souber fazer um marketing eficiente vai ser engolido pelo mercado, independente da qualidade técnica. Eu me posicionei há 5 anos atrás de forma diferente. O meu método não tem ninguém que faça a mesma coisa. O meu método é protegido intelectualmente, ele é registrado. E eu já sei que tem pessoas tentando modelar. Talvez hoje você já tenha visto pessoas aparecer na internet e falar de fazer marketing para tatuadores, e falar de dicas de marketing para tatuadores. Tá tudo bem, cada player é livre para fazer aquilo que quer. Mas eu me posicionei de uma forma que eu criei o primeiro método de marketing. E eu tenho certeza absoluta que se você for estudar comigo, seja na Escola Nacional de Tatuagem e Piercing, ou seja, nos treinamentos da Mind Lotus, o que você vai encontrar é completamente diferente de qualquer coisa que tem no mercado da tatuagem. Porque eu fui beber de várias fontes do mercado nacional e internacional de marketing, gestão e business para trazer algo diferenciado.
Isso é diferencial. Dificilmente alguém vai conseguir copiar o meu método, porque a cada momento que ele copia o meu método, eu posso criar algo novo. Esse treinamento aqui é diferente do treinamento do ano passado, que é diferente da Masterclass, que é diferente dos meus treinamentos da Escola Nacional, que é diferente dos treinamentos da Mind Lotus. Então, eu tenho um diferencial de sempre trazer uma abordagem nova para você e sempre entregar algo que você dificilmente tenha visto em outro lugar, tá? Então, vamos lá para mais um conceito muito, muito importante. O que acontece nos dias de hoje é o seguinte, vamos lá. O que acontece nos dias de hoje é que o mercado se abriu para o marketing e gestão, e isso é muito bom. Então, você e os seus concorrentes ou competidores, o que você achar melhor nessa consideração, estão tentando formas de apresentar o seu trabalho, estão tentando formas de fazer uma divulgação nas redes sociais, e isso é muito bom. Só que você precisa entender o seguinte: o que antes era diferencial, como eu expliquei, pode ser que agora outras pessoas estejam fazendo a mesma coisa. Então, a régua do mercado sempre vai subindo. Na técnica, você sabe que é assim. O que você tatuava 2 anos atrás já não funciona hoje. A tendência que era moda há 10 anos atrás não funciona mais hoje. Lembra que eu disse? O que funcionou há 10 anos atrás não funciona mais nesse ano e nos próximos 10 anos. Então, você precisa entender que toda estratégia de marketing que você faz e todo diferencial que você faz, a partir do momento que ele se tornou status quo do mercado, a partir do momento que ele se tornou padrão, você precisa subir o nível. Lembra mais ou menos na época de fazer vídeo e colocar a espuminha e limpar a tatu? No começo isso era um diferencial e trazia atenção das pessoas para sua rede social fazendo isso. Depois que ficou comum, perdeu o punch e você tem que ir subindo cada vez mais. Da mesma maneira que o seu sistema estruturado de marketing tem que ser diferente do que você vem fazendo nos últimos anos. E a pandemia acelerou 10 vezes mais isso. Então, boa parte dos tatuadores trabalha muito pela fidelização. E isso é muito bom. É muito bom você fazer um trabalho excelente e fidelizar o seu cliente. Isso é fundamental. Só que tem um problema. Você fez um bom trabalho, você fidelizou o seu cliente e o seu cliente vai fazer o marketing boca a boca, que tem muito, muito, muito valor. Só que tem um problema. Quando você depende do marketing boca a boca, você não tem controle de quando o seu amigo, o seu cliente vai indicar o amigo dele para se tatuar ou fazer o piercing com você. Então você não pode ficar refém de algo que não está no seu controle. Lembra que eu falei da comunicação através das redes sociais? A rede social está no controle da sua comunicação com o seu cliente. Se você não está no controle, você está vulnerável. Da mesma maneira que se você só tem o boca a boca hoje em dia, você está vulnerável, porque está no controle do seu cliente divulgar você. Então, se você hoje tem buracos na agenda, se ora você tem muitos clientes, mas ora você não tem muitos clientes, você tem clientes faltando, é porque o seu processo de marketing não está no seu controle. Você está dependendo do boca a boca. Em alguns momentos, vários clientes indicam e lotam a sua agenda. Em outros momentos, eles não indicam e acaba acontecendo de você ter buracos na agenda. E já que eu usei esse termo aqui, eu vou querer falar com você sobre esse termo. Lotar a agenda. Hoje em dia, a gente vê isso como uma ferramenta desleal de marketing para vender curso para você. Porque as estratégias de lotar a agenda que estão ensinando para você não é fundamentada. São hackzinhos baseados no momento atual do comportamento, aonde você vai aplicar aquilo. Depois de um mês você vai ter conseguido um certo lotar a agenda, só que isso, depois que tiver qualquer mudança de mercado, não vai sustentar. Então, você não tem que buscar por estratégias e atalhos de lotar a agenda. Você tem que buscar o quê? Sistema estruturado de marketing. Sistema estruturado de marketing é o que você tem que buscar. Porque quando você tem um sistema estruturado de marketing, você consegue ter clientes de forma consistente e não explosão de clientes e de repente a bolha estoura e eles desaparecem. Falei para você não ficar refém do boca a boca, certo? E para isso, você precisa de um sistema que eu desenvolvi que se chama Sistema Atrair, Fidelizar. Ou seja, quando você fideliza, você gera o boca a boca. Ótimo. Mas quando o seu cliente não indica, o que acontece? Você fica com buracos na agenda e você precisa do seu sistema de atração.
e a hora que os dois funcionam. E no meu método eu criei uma ferramenta que se chama Duas Máquinas. Duas Máquinas. Você precisa ter um sistema que funciona 24 horas por dia. Porque quando você tem um sistema de marketing que funciona 24 horas por dia, você não fica refém. Você atrai e encanta clientes. Eu falei que aqui a gente ia falar sobre atrair e encantar clientes. E o sistema das Duas Máquinas é o sistema mais eficiente que eu conheço de atrair e encantar clientes. É eficiente porque foi eficiente para mim. É eficiente porque funciona para os meus alunos, inclusive profissionais de outros mercados também estão implementando o meu sistema e tendo bastante sucesso com ele, tá bom? E eu vou explicar para você sobre o meu sistema das Duas Máquinas, atração e fidelização. Máquina número 1 é a máquina da atração. Máquina número 2 é a máquina da fidelização, certo? Uma vez que a máquina da atração e a máquina da fidelização, nós precisamos fazer a sua máquina da atração funcionar 24 horas por dia. O Gustavo tá aí? Pode vir aqui um minuto, por favor? O Gustavo tá por aí, por favor? Você precisa, então, da máquina funcionando 24 horas por dia, máquina 1, máquina da atração. E o que é a máquina 1, máquina da atração? Precisa ter pessoas todo santo dia entrando em contato com a sua mensagem, com o seu produto, com o seu serviço. Lembra que eu falei que um dos atributos fundamentais era você aumentar o seu valor de marca. Se o seu atributo fundamental é aumentar o valor de marca, você precisa ter a sua marca em contato 24 horas por dia com o máximo possível de seguidores, com o máximo possível de potencial compradores. Então vamos lá. A sua máquina 1, que é a máquina da atração, precisa funcionar 24 horas por dia através de vários pontos de contato. E nesse treinamento, pela primeira vez, eu vou dar a nova nomenclatura, que hoje a nova nomenclatura é pontos de atração. Ou seja, você precisa ter na sua máquina 1 da atração o máximo possível de pontos de atração. E eu te pergunto, quais são os pontos de atração que você tem hoje? Eu tenho certeza que você tem o Instagram como um ponto de atração. Você tem mais algum ponto de atração hoje que o máximo de pessoas estão olhando para o seu negócio 24 horas por dia? Vou te dar uma sacada aqui. A fachada do seu estúdio é um ponto de atração. Fachada do estúdio. Pode ser que você tenha um estúdio privativo e tá tudo bem, só que você está matando um ponto de atração. Você tem algum canal do YouTube, algum ponto de contato no YouTube, algum ponto de atração? Se você tiver, você aumenta clientes olhando para a sua marca, você aumenta fluxo de potenciais compradores. Se você não tem a sua presença no YouTube, você matou mais um ponto de atração. Você tem algum podcast hoje? Podcast está no momento. No momento, quem tem podcast se diferencia. Inclusive, na terça-feira, às 20 horas, eu vou estrear o meu podcast, onde eu vou trazer muito valor de marketing para você, com mais 2 players do mercado artístico e do mercado da tatuagem, trazendo um diferencial absurdo para você. Ou seja, o que eu acabei de fazer aqui? Tudo que eu ensino é o que eu faço. Eu acabei de pegar você em outro ponto de atração, que é o YouTube, e te trazer para o meu ponto de atração, que é o podcast, para você entrar em contato com a minha mensagem e entrar na minha máquina 1, máquina da atração. Então você precisa da sua máquina 1, máquina da atração, funcionando 24 horas por dia. Mas também você precisa da sua máquina 2. Sua máquina 2, que é a máquina da fidelização. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, manda para a equipe que a gente vai responder. Vamos lá. Vou desenhar para você aqui a sua máquina 2. A sua máquina 2 é a máquina da fidelização e ela também tem que funcionar 24 horas por dia. E como que ela funciona 24 horas por dia? Lembra que eu falei que você precisa se relacionar
com o seu cliente, se você precisa se relacionar com o seu cliente, você está trabalhando na sua máquina 2 da fidelização. Porque toda vez que você se relaciona com o seu cliente, ele se lembra de você. E o seu cliente se lembrando de você, ele começa a ter mais contato com a sua marca, aumentar o valor da sua marca e querer comprar de você novamente. Essa é a grande sacada. Sempre que ele se lembra de você, ele se comunica também para os amigos dele, que você é um artista, que você realmente fez uma tatu nele. E isso aumenta novas pessoas no trabalho do boca a boca, realmente entrando em contato para comprar novamente de você. Então a máquina 2 precisa ser um processo ativo e não um processo passivo. Quando você deposita no boca a boca sem ter uma estratégia, sem ter uma estrutura, você está num processo passivo. Você deixa que eles controlam aquilo. Mas quando você tem relacionamento com o seu cliente, quando você faz campanhas com o seu cliente por e-mail, por WhatsApp, que não depende de fazer um post no Instagram, você está gerando relacionamento. E esse relacionamento está trazendo clientes para a sua máquina 2. E dessa forma, o que você faz? Você faz a sua máquina 1 e a sua máquina 2 operar 24 horas por dia. Por quê? Ou tem clientes entrando em contato com os seus pontos de atração, ou tem clientes sendo comunicado pelos seus outros clientes ou eles mesmos voltando a comprar de você. E isso gera uma recorrência de compra. Você precisa entender que ou o cliente que você já fidelizou tem que estar encantado, porque ou esse cliente volta a comprar de você, ou se ele não voltar a comprar de você, ele tem que propagar para o máximo de pessoas possível para que essas outras pessoas comecem a comprar de você, tá bom? Então entenda, pontos de contato 24 horas por dia, pontos de atração, quanto mais ponto de atração você tiver, melhor, só que é preciso que você dê conta desses pontos de atração e nesses pontos de atração você coloca a sua marca. E outro detalhe fundamental, se você quer expandir os seus pontos de atração, o que você precisa fazer? Se for na rede social, investir em patrocinado, porque o conteúdo orgânico tem um alcance limitado. Hoje o Instagram entrega cerca de 3% da sua base, ou seja, 3%. Imagina que se você tem 1000 seguidores e você não entende do algoritmo do Instagram, não sabe jogar o jogo do algoritmo e realmente não tem um conteúdo que a sua comunidade, que a sua audiência se conecta, está chegando só para 3% do seu número de seguidores. Por isso entenda uma coisa, seguidores não é nada se não tiver qualificação. Se ele não estiver engajando com você, a sua mensagem não chega para ele. Se a sua mensagem não chega para ele, ele não vem para o seu ponto de atração principal para fazer a compra. Então você precisa entender de criar conteúdos realmente relevantes, se conectar e impulsionar os seus conteúdos para que o algoritmo entregue para o máximo de pessoas possível. E no momento que ele entrega para o máximo de pessoas possível novas, que não estão na sua audiência, e entra na sua rede social, a sua função é qualificar e aquecer, é mostrar que você realmente é uma autoridade naquilo que você faz. E eu já expliquei que ser uma autoridade naquilo que você faz não se trata somente em postar fotos nas redes sociais do seu trabalho. E eu gostaria de responder algumas perguntas. Já tem algumas perguntas aí, Gustavo, para a gente responder? Vamos direto na sua questão agora. Vamos que vamos. Então tá bom, já que é a chance de fazer perguntas one-to-one, eu responder direto o que você quiser. Se quiser deixar para o final, tudo bem, mas eu vou entrar agora em uma outra linha de raciocínio, em um outro conteúdo, tá? Então a chance de você perguntar algo pessoal é agora. Caso não queira, vamos que eu vou para outro conteúdo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bora! Eu já te expliquei aqui algumas maneiras de você atrair clientes e de você ter as duas máquinas funcionando 24 horas por dia para que você sempre tenha pessoas no seu ponto de atração. Sempre tenha pessoas fazendo contato com você para conseguir realmente ter o seu trabalho e ter a injeção de dinheiro que você precisa no seu negócio e não ter buracos na agenda. Lembra, não se trata de lotar a agenda.
táticas, hackzinhos, atalhos de lotar agenda. Quando o mercado muda, você acaba não conseguindo sustentar e você quebra. Quando você tem sistema estruturado, ele permanece, ok? Máquina 2 é a máquina da fidelização. Lembra que eu falei? Atrair e encantar clientes é o tema de hoje. Para encantar clientes, uma das maneiras é relacionamento pós-compra. Lembrar do seu cliente depois que ele passou no caixa é fundamental. Quando você faz isso, você encanta clientes. Inclusive, eu tenho um treinamento que o meu último módulo é o módulo encantamento, onde eu ensino estratégias densas, 10 aulas ensinando como encantar o seu cliente, para que ele não aguente e tenha que comunicar o quão bom você é para o máximo de pessoas possível. E como criar um sistema estruturado para que você realmente consiga encantá-los e fazer ele gerar recorrência de compra. O seu negócio precisa ter injeção de dinheiro todo santo dia. Ou do cliente que vem da máquina 1, ou do cliente que vem da máquina 2. Isso é muito importante. E para que você consiga encantar clientes, eu vou falar algo fundamental que você tem que colocar desde já na sua estratégia do seu negócio. Há 5 anos atrás, 5 ou 4 anos atrás, eu dei um treinamento de marketing na Tatuíque, São Paulo. Na Tatuíque, São Paulo, edição presencial, eu dei um treinamento de marketing. E nas perguntas e respostas, por isso é importante a parte de perguntas e respostas, um tatuador me perguntou: o que você acha que é a próxima estratégia de marketing, a próxima onda de marketing? E eu falei, sem dúvida alguma, a próxima estratégia de marketing é a experiência. A gente vai entrar na era da experiência do cliente. E sabe por que a gente vai entrar na era da experiência? Porque você pode atrair o máximo possível, você pode usar Google, você pode usar Facebook. Só que se a experiência do cliente for frustrante, ele não volta mais no seu negócio e você não encanta o seu cliente. Ou seja, isso já era uma verdade antes da pandemia. Depois da pandemia, isso virou uma verdade mais do que absoluta. Por quê? Nós entendemos quanto o nosso dinheiro custa, quanto o nosso dinheiro é caro. E lugares que você antes ia e colocava o seu dinheiro ali na mesa, talvez hoje você não dá com a mesma tranquilidade. Talvez hoje você segura um pouco mais para dar o seu dinheiro. Inclusive, algumas coisas referente a atendimento lá atrás, talvez você poderia relevar, mas hoje, se você não é bem atendido, dificilmente você volta naquele lugar. E aí eu te pergunto, como que está sendo a experiência do seu cliente? Você realmente está preocupado com isso? Ou você está preocupado somente em atrair o seu cliente, fazer um bom trabalho e todo aquele período que ele está no seu negócio, ele não tem uma experiência boa? E eu vou te explicar aqui o porquê que uma experiência do cliente é fundamental. Vamos lá. Vamos analisar 2 cenários aqui. Primeiro cenário, aniversário de casamento seu. Você decide ir num restaurante com a sua esposa ou com seu marido. É uma data muito especial o aniversário de casamento. De repente você entra no Instagram, dá uma olhadinha ali em umas hashtags, vê uns pratos bonitos e fica empolgado e separa alguns lugares. Você entra no Google, procura a pontuação do Google, começa a achar uma certa pontuação, legal, bacana. De repente você tem uma ideia. Que tal eu ir num restaurante com estrelas Michelin? Estrelas que validam que aquele chefe é um chefe premiado. De repente você define que você vai levar a sua esposa ou seu marido num restaurante que tem estrelas Michelin, que o profissional lá é premiado. Que realmente ali eles têm um Instagram bonito, o prato é bonito, a entrega do produto é muito bonita. Só que na hora que você chega no restaurante, você espera meia hora. Você já tinha feito a sua reserva e você fica esperando meia hora. Durante aquela espera de meia hora, ninguém vem te servir um café, ninguém vem te servir uma entrada, ninguém vem te servir um drink. E aquela meia hora parece 1 hora, 2 horas, quiçá. A sua experiência que você estava pensando que você ia ter já começa a ser comprometido. A partir do momento que você vai lá e pede o seu prato, vem um prato mais ou menos. Ele vem de repente um pouco frio, ele não vem como você viu no Instagram, não é aquele prato cuidado. Naquele momento, você fala sobre isso e o gerente não está nem aí para você. O gerente está mais preocupado em olhar o celular dele. A hora que você vai chamar um garçom para pedir a bebida, o garçom está olhando no celular ou está de bate-papo com os amigos dele do trabalho. E de repente, você sabe que você está com um chefe que é premiado, que tem estrela Michelin, porém, aquela experiência que você teve não valeu de nada. Agora vamos analisar um outro cenário. Você, infelizmente, em uma situação, não tinha muito dinheiro para poder investir e preferiu ir num restaurante mais modesto. Você não foi num restaurante de pessoas premiadas. Você não foi num restaurante que era referência no Instagram ou no Google. Só que quando você chegou, tudo saiu pontualmente. Você foi muito bem atendido.
Por algum motivo, a bebida da sua esposa que foi servida não estava muito correta. Só que com todo cuidado, com toda a qualidade, o dono do negócio foi lá e serviu outra bebida. E mais uma novidade, na hora que você foi pagar a conta, aquela bebida que você reclamou, ela não foi cobrada. Por quê? Você não teve uma experiência com a primeira bebida e ele preferiu tirar aquilo do pagamento no final. E aí o que acontece? Qual memória você gerou? Qual foi a sua melhor experiência? Você gerou uma memória com aquele restaurante renomado, com chefe premiado e que a sua experiência foi ruim? Ou você gerou uma memória boa com aquele restaurante mais modesto, mas que cuidaram de você, te trataram como único? E aí eu te pergunto, você tem tratado o seu cliente como único? Você tem criado uma experiência sensacional para o seu cliente? Ou você está mais preocupada com você, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com a imagem que você tem nas redes sociais e o seu cliente está ficando para o segundo plano? Então, se você quer encantar clientes, se você quer atrair clientes, o seu cliente precisa ocupar o primeiro lugar no seu negócio. E olha que a referência que eu dei aqui foi de um restaurante. A gente está falando de tatuagem. Quanto tempo a pessoa esperou para fazer uma tatuagem? Quanto tempo ela ficou na fila para fazer uma tatuagem com você? Talvez durante a infância ela foi coibida na casa dela. Talvez durante a adolescência ela não pôde. Talvez quando ela tinha 18 anos e poderia, ela não tinha dinheiro e precisou trabalhar e melhorar profissionalmente. E ela chega com os 40 anos para realizar aquele sonho e você cria uma experiência frustrante. Então, é fundamental que você crie experiências encantadoras para os seus clientes, porque só assim você vai conseguir, de fato, ter um ponto de atração fundamental e um ponto de retenção de cliente, de relacionamento de clientes e um ponto de encantamento absurdo e surreal. E com certeza, nunca vai te faltar cliente se você trabalhar máquina 1, máquina 2 e encantamento através da experiência. Pode trazer as perguntas, Gu, pode trazer. Dá uma ideia de uma ação atrativa. Legal. A pergunta foi o seguinte. Traz aqui para eu ler, por favor, para todo mundo poder ouvir. Um tema muito polêmico. Um tema muito polêmico, mas muito interessante. Obrigado. Pergunta da Irene. Treviso, você falou sobre campanhas para atrair clientes que não fossem descontos. Perfeito. Atualmente rola muito Flash Day. Desenhos flash por valores bem abaixo. Quase todos fazem. Dê uma ideia de ação atrativa. Primeira coisa, vamos falar acerca de Flash Day. Flash Day era algo que acontecia fora do Brasil e no Brasil porque havia uma temática específica, como por exemplo, na sexta-feira 13, tatuagens referente ao número 13, tatuagens referente ao terror, à sorte e azar, e usava-se uma temática para trazer um fluxo de clientes para criar uma festa, uma celebração e gerar ali uma atração maior de clientes. Só que ela começou a ser usada de uma maneira muito banal. E o que aconteceu com isso? O seu cliente que pagava o preço cheio, parou de pagar o seu preço cheio, porque você consegue cobrar mais barato num Flash Day. E o seu cliente que pagava a sua sessão está esperando o próximo Flash Day. E esse é um problema. E muita gente hoje associa Flash Day ao quê? A desconto. O grande problema de você usar algo que já está na mente das pessoas é o quê? É tudo aquilo que ele traz agregado. Lembra que eu falei de diferenciação? Você pode fazer um conceito de Flash Day, mas criar uma envelopagem diferente e aí é a diferenciação. E o seu cliente não vai ancorar por preço. Só o fato de você mudar o nome de Flash Day, você já não ancora com o preço. Não importa a sua qualidade, não importa o tamanho do desenho, não importa a sofisticação do que você vai entregar. Se tiver atrelado a palavra Flash Day, está atrelado ao desconto. Então eu recomendo que se você quiser fazer o mesmo movimento que tem a ver com o Flash Day para tentar trazer uma injeção grande de clientes, você precisa mudar o envelopamento disso, você precisa mudar o empacotamento. Lembra que eu falei também que você precisa ter uma comunicação direta com o seu cliente. Quando você conhece o seu cliente, você não depende das redes sociais, o que vai acontecer?
Você vai criar ações específicas para perfis de clientes específicos. E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso no treinamento Transforme o seu estúdio em uma máquina de excelência. Então amanhã eu vou falar como você pode criar campanhas específicas para públicos específicos. É uma estratégia que eu criei no meu negócio e é uma estratégia que eu montei um estúdio na Avenida Paulista do zero, sem ter R$1 na conta, sem pedir dinheiro emprestado e sem usar cartão de crédito, usando essa estratégia que eu criei e eu vou ensinar para você amanhã. Então, respondendo a pergunta, se for falar só de Flash Day, empacota de uma forma diferente e nunca ancora o nome Flash Day, porque Flash Day está ancorado com preço. Você precisa criar um outro nome, uma outra temática e um outro motivo para a pessoa estar até lá. E toma muito cuidado para não trazer o público errado, porque você vai trazer o público caça-desconto. Tem mais uma, Gu? Legal. Renan falou, estou no início da carreira, mas está difícil encontrar pessoas no começo para tatuar. Estou tentando criar conteúdos para tentar engajar, mas sem material para postar de tatuagens feitas fica meio vago. Muito bacana. E aí muitas pessoas me perguntam, devo tatuar de graça para criar portfólio? Eu recomendo que você nunca tatue de graça, senão você desde o começo está catequizando o seu público que aquilo que você faz não tem valor. Inclusive, eu acho que muitos tatuadores que têm mais de 10 anos, mais de 15 anos, mais de 20 anos, têm aqueles clientes que ainda quer pagar R$100 na sessão, porque estava com você no começo. É óbvio que se você tem pessoas que estiveram com você no começo, você dá condições diferenciadas. Mas se você tem pessoas que depois de 10 anos entendeu que o seu trabalho mudou e que o seu preço mudou e não quer pagar o seu preço, esse não é o cliente, não é a pessoa que você deve se conectar. Criar conteúdos, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre autoridade. Então, para você criar conteúdos, você precisa demonstrar autoridade. Toma muito cuidado para você não estar tentando vender uma autoridade no começo se você não construiu essa autoridade. Se eu não tivesse conhecimento de marketing, se eu não estivesse aqui num palco da Tatuíque e estivesse tentando vender uma solução para você, eu não estaria demonstrando autoridade. Uma vez que eu estou aqui dando treinamento ano após ano na Tatuíque, criando método, sendo professor da Escola Nacional, fazendo isso constantemente, eu já tenho uma autoridade percebida para criar conteúdos falando daquilo que eu faço. O que eu recomendo para quem está no começo é criar desenhos com seu posicionamento artístico, mostrar o seu processo criativo, contar a sua jornada. Hoje em dia, a gente vive um mundo de mentira no Instagram. Não estou falando de você ou de qualquer outra pessoa que esteja tentando começar, mas as pessoas estão preferindo falar de uma vida que elas não têm, ao invés de contar a jornada que ela está tendo até conseguir algo. Então, o que eu recomendo, e isso vai conectar 200% com quem te admira, é construa a sua jornada e comunique a sua jornada. Comunique cada micro vitória que você tem. Cria nas redes sociais postagem mostrando a sua evolução. Inscreva-se numa escola de tatuagem, estude, vá para um estúdio, conhecer pessoas e comece a documentar a sua jornada. Se você fizer isso, as pessoas começam a ver que você está no alicerce da coisa, que você está no core do jogo. E a partir daí, você vai conseguir aumentar a sua autoridade passo a passo. E evidentemente, você não tem só que falar, você tem que falar, fazer e provar. Então cria desenhos, cria tatuagens, procure pessoas que paguem pela sua tatuagem, ainda que um piso, seja honesto com ela, mas também deixe que ela seja honesta com você e cria essa sequência. Documente a sua jornada, estude brutalmente, documenta o que você estuda, documente o seu processo criativo, compartilhe e tatue a um preço honesto para as duas partes, porque aí você consegue ir passo a passo no jogo, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas para vocês, então, fazerem para si próprio. Isso é muito, muito importante. Muito importante. Muitas vezes não são as respostas que você recebe de fora, mas as perguntas que você faz para dentro que vão trazer aquilo que você está procurando. E eu gostaria que você anotasse no seu bloco de anotações agora, que você fizesse de fato essas perguntas nessa noite e conseguisse a partir disso entender o que você está fazendo até hoje e como você pode mudar o seu jogo. Pergunta número 1. Quais são os pontos de atração que eu tenho hoje? Anote, quais são todos os pontos de atração que você tem hoje? Pergunta número 2. Quanto eu sei jogar o jogo de cada ponto de atração que eu estou? Ou seja, se você tem o Instagram como um ponto de atração para trazer clientes para o seu negócio, você realmente entende do algoritmo?
Você realmente está sendo relevante? Você realmente está fazendo conteúdo para a pessoa que você quer atrair ou você está fazendo conteúdo para você e para outros tatuadores? Então, pergunta número 1, quais são os pontos de contato ou de atração que você tem hoje? Pensa se você tem somente o Instagram, se a sua fachada atrai clientes, se o seu YouTube, se o seu podcast atrai e como que você entende do jogo em cada ponto de atração, tá? Pergunta número 3, de 0 a 10. Quanto eu estou satisfeito com os clientes que eu tenho atraído até hoje? Quanto eu estou satisfeito com os clientes que eu estou atraindo hoje? Eu vou dar um spoiler do que vai acontecer amanhã. Entenda uma coisa. Tudo que você faz a respeito do seu trabalho, da sua técnica, é 200% importante. Só que tudo que tem a ver com a sua técnica garante o sucesso do seu produto. Sucesso do seu produto. Tatuagem é o seu produto que você vende. Piercing é o produto que você vende. Só que você garante o sucesso do seu produto, não garante o sucesso do seu negócio. E amanhã eu vou falar justamente disso. Se você pensa somente como artista, você consegue ter sucesso no produto, mas isso não garante que o cliente vê valor no que você faz, porque você precisa ter mentalidade empreendedora, que é cuidar da sua parte empreendedora junto com a parte artística para garantir o sucesso do seu negócio. Então você precisa atrelar o sucesso do seu produto com o seu negócio para você conseguir ter um negócio consistente, uma máquina de execução, e eu vou falar isso sobre amanhã. Então, se você não está satisfeito com os clientes que você tem atraído, é porque talvez você está dando muita atenção ao seu produto, mas não está dando atenção à sua carreira e ao seu negócio. E a próxima pergunta é: como eu posso aumentar a percepção de valor da minha marca na mente do meu cliente? Lembra que você só consegue vender e o cliente pagar o seu preço por 2 motivos: atrair o cliente qualificado e o cliente ver valor naquilo que você faz. E eu vou falar sobre preço e valor amanhã também. Então, como eu posso aumentar a percepção de valor, já que isso é um atributo fundamental na mente do meu cliente? Essas são as 4 perguntas que eu quero que você realmente faça, reflita durante essa noite, que isso é muito importante e vai dar um direcionamento diferente para a sua carreira. Tem mais pergunta aí, Gu? Irene, muito legal. Primeiramente, muito obrigado. Eu acho que você adquiriu o meu livro. Eu criei o primeiro livro digital que explica a parte técnica do marketing para tatuadores. Se você entrar no meu perfil, lá no Linktree, você tem acesso a esse livro. Eu criei esse livro justamente para tornar os primeiros passos de marketing para tatuador completamente acessível, por um preço que qualquer pessoa no Brasil inteiro pode pagar. É mais barato do que uma pizza e você consegue já ter os seus primeiros fundamentos. E aí ela fez essa pergunta: é possível desenvolver esse tipo de visão apenas com a leitura ou você indica associar a uma espécie de consultoria com você? Vamos lá. A gente está falando de estudo, certo? Então é muito importante você entender. Estudos são etapas. Não adianta eu te dar uma consultoria minha, a consultoria que eu vou sentar com você, que eu vou desenvolver brutalmente o seu negócio, que eu vou, inclusive, eu tenho consultoria de resgate de estúdio que está falindo. Não adianta eu sentar com você e dar uma consultoria densa, que você vai pagar um ticket mais alto, se você não tem nem o alicerce fundamental, tá? É a mesma coisa que a gente passar conteúdo de faculdade para uma criança. Então, o estudo precisa ser gradativo. A velocidade que você vai subir nessa escada depende do seu empenho e da sua dedicação. Você não precisa, assim como na técnica, como na minha época, precisar de 20 anos para aprender, precisar de 10 anos para aprender. Hoje os artistas aprendem tecnicamente mais rápido porque tem mais acesso à informação e um estudo de imersão mais profundo. A gente tinha que desbravar território. Então, no meu conceito de marketing e business é a mesma coisa. Você não precisa demorar 10 anos para chegar do meu livro até a minha consultoria. Depende do quão disposto, do quão disposta você está. Só que é o seguinte, o que acontece no mercado, quando a gente está falando de marketing e gestão, é que a pessoa pega isso aqui de conteúdo e acha que ela vai ter isso aqui de resultado. E isso é uma falácia. Você não aprende tecnicamente com apenas diquinhas de YouTube. Da mesma maneira que você não vai aprender com dicas de marketing como ter um processo estruturado e ter sucesso no seu negócio. Da mesma maneira como eu vejo o absurdo, e eu preciso falar isso aqui,
algumas pessoas te vendendo frases prontas para você atender o seu cliente. Pensa comigo, se eu estou falando que o jogo de encantar cliente é você colocar o seu cliente como centro do seu negócio e você se comunicar direto com ele, como que você vai ter frases prontas para falar com todo tipo de cliente? Isso não faz sentido nenhum. Você gostaria de chegar em um treinamento meu presencial e eu ter frases prontas para a sua questão? Você gostaria de fazer uma pergunta para mim aqui no YouTube e eu ter frases prontas para a sua pergunta, respostas prontas? Isso não funciona. Então, o que eu quero te trazer com isso? Que você precisa estudar e é muito importante. Talvez o livro seja o primeiro passo, mas talvez, para o jogo que você quer jogar, chega uma hora que bate no teto. E talvez você precisa fazer o meu treinamento, os primeiros passos para a tatuagem, 6 horas na Escola Nacional. Que lá eu dou o meu treinamento introdutório, onde presencialmente comigo eu ensino todo esse jogo, muitas coisas que eu falo no livro, só que aqui, frente a frente, 6 horas de conteúdo denso, com estratégia, com estrutura. Talvez, depois que você estudou isso, você precisa continuar estudando. Pode ser comigo, pode ser com outros profissionais. O que eu te garanto é que o meu método eu criei baseado em fundamentos do marketing e 22 anos de mercado, passando por todas as dificuldades do mercado da tatuagem, passando por crise financeira, passando por pandemia, passando por quebrar estúdio. Então, é muito importante que você entenda, estudar é fundamental, mas você vai definir o quanto você quer estudar e qual é a hora de você ir para o próximo aprendizado. Mas eu jamais, na minha vida, eu vou te vender um curso grande, um curso denso, se você não tiver formado o alicerce. Eu prefiro que você comece adquirindo um livro meu, formando uma base, assistindo um curso de entrada, participando, para depois a gente ir para níveis mais profundos, tá bom? Senhoras e senhores, está chegando ao final. Está chegando ao final desse primeiro treinamento. Eu espero que você já tenha conseguido bastante informação. Eu espero que com isso que eu te passei hoje, você comece a mudar o seu negócio. Mas, como para mim, entregar valor para você, entregar o máximo possível no tempo que eu tenho, é um valor fundamental de quem eu sou, é um valor fundamental do Marco Treviso, da Mind Lotus, da Escola Nacional de Tatuagem, da Tatuíque, de todos os projetos, de todos os profissionais que eu me conecto, eu ainda vou entregar para você aqui agora uma maneira de você realmente conseguir, a partir de hoje ou a partir de amanhã, a fazer essas estratégias. Pense em tudo que eu te falei, faça as perguntas poderosas e comece a refletir. Mas eu vou te ensinar um plano de ação com 5 pontos. Se você fizer somente esses 5 pontos, você já começa a jogar um jogo diferenciado. Papel e caneta na mão, que antes de fechar o treinamento, eu vou passar o plano de ação do primeiro dia. Lembrando, amanhã vai ter a continuidade. Se você só fizer hoje, você já consegue resultados muito melhores de antes de que começou esse treinamento. Se você fizer amanhã, você já consegue mais conteúdo. Se você fizer domingo, você tem uma bomba atômica para começar a mudar o seu marketing e a sua gestão. Plano de ação do dia 1. Vamos que lá. Número 1, primeira coisa. Defina 2 pontos de contato que você irá trabalhar fortemente a partir de agora e estude esse ponto de contato ou ponto de atração. Ou seja, você vai trabalhar o Instagram, legal. Se você vai trabalhar o Instagram, entenda do algoritmo. Se você vai trabalhar o Instagram, comprometa-se a se relacionar com o seu cliente. Lembra das 4 funções das redes sociais? Eu vou abrir aqui para você novamente. 4 funções das redes sociais. Plano de ação número 1. Defina 2 pontos de contato ou 2 pontos de atração que você irá trabalhar fortemente e execute. Então você precisa, o que você precisa fazer? 4 funções das redes sociais. Se você definiu que vai ser o Instagram, um dos pontos que você vai trabalhar fortemente, você precisa atrair os melhores clientes, ou seja, fazer campanhas, colocar conteúdos que realmente a sua audiência queira escutar, queira acompanhar. Não aquilo que você quer, não aquilo que outros tatuadores vão admirar. Número 2, qualificar e aquecer a audiência. Você vai qualificar e aquecer. Você qualifica e aquece, trazendo conteúdo, aumentando o seu valor de marca e se relacionando. Responda para toda santa pessoa que entrar em contato com você pelas redes sociais. Isso é trabalhar intensamente. Número 3, aumentar o seu valor de marca.
começa a criar um Instagram que potencializa o seu valor de marca e que potencializa o seu valor de marca para a percepção do seu cliente, para a percepção daquele que pode e que vai pagar o seu preço, e não de quem não vai pagar o seu preço ou não de quem nunca vai comprar de você. E número 4, se relacionar com o seu cliente. Comprometa-se brutalmente a se relacionar com o seu cliente. Número 2 do plano de ação. Cadastre todas as pessoas que entrarem em contato com você a partir de agora. Lembra que eu falei que você não pode ficar refém das plataformas. Você não pode ficar refém do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, do TikTok, seja lá o que você faça. Então, toda pessoa que entrar em contato com você, você vai cadastrar, você vai salvar na sua lista de contato, você vai criar um Word, você vai criar um Excel, você vai salvar na sua agenda, seja lá o que for, mas você precisa cadastrar. Por que que você precisa cadastrar? Porque você tem que ter relacionamento com o seu cliente independente das plataformas, ok? E outra dica muito boa, outro conceito muito bom do plano de ação, número 2 ainda. Sinalize aqueles clientes que têm o perfil de ser os melhores clientes. Aquelas pessoas que realmente pagam o seu preço. Ou seja, você vai cadastrar todos os clientes que fizer contato com você, independente de comprar ou não, e depois que essa pessoa comprou de você, você vai sinalizar quais são os melhores clientes. Quais clientes que não choraram, quais clientes que pagaram o seu preço. E também vai fazer uma lista de todos que você já atendeu e vai categorizar, porque a gente vai usar essa lista amanhã. A gente vai usar uma estratégia amanhã, tá bom? Número 3. Pergunte para os seus melhores clientes que você já vai ter colocado na lista por que que eles te escolheram. Pergunte para os seus melhores clientes por que eles te escolheram. Porque você entendendo o porquê eles te escolheram, você vai entender aonde o seu valor de marca está falando mais alto. E aonde o seu valor de marca está falando mais alto, você vai dar poder na comunicação. Dando poder na comunicação de onde o seu valor de marca está mais alto, você vai atrair clientes parecidos com aqueles clientes. Então, se você está atraindo cliente ruim, como eu já falei, é porque você está se comunicando igual os clientes ruins que você tem na sua base e atraindo cliente ruim. Quando você entende por que os melhores clientes te escolheram, você vai aumentar o seu valor de marca acerca dos clientes, nos diferenciais que eles te escolheram e atrair clientes parecidos com eles. Anota isso que é fundamental. Número 4, crie uma estratégia para aumentar o máximo do evento, o máximo possível, o valor de marca agora. Ou seja, a partir de agora, a partir desse momento, você pega essa lista, entende o valor de marca, o porquê que as pessoas estão valorizando você e crie várias estratégias de como você pode. Se o seu cliente fala que ele compra de você porque o seu estúdio é um ambiente calmo, tranquilo, começa a comunicar na rede social que o seu estúdio é um ambiente calmo e tranquilo, porque você vai atrair pessoas parecidas com ela que pagam o seu preço e que valorizam isso. Se ele fala que é porque você tem conhecimento do que você faz, então coloca a cara nas redes sociais e começa a dar conteúdo através do seu conhecimento, não se tratando de você, eu sou foda e eu entendo, não, se tratando do seu cliente, como que você gera valor através do seu conhecimento, mudando o processo de decisão dele, tornando ele mais sábio sobre aquilo que você faz. Então entenda esses pontos de valor e crie estratégias fundamentais para potencializar esses pontos de valor. E número 5, agora eu quero ver quem vai fazer isso. Já que eu estou falando de encantar clientes, eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você que está me escutando, se você quer encantar cliente e fazer com que esse cliente volte a comprar de você e indicar você, fazer o número 5. Selecione os 3 melhores da lista de clientes que você tem hoje, 3 melhores clientes que você tem hoje e dê algo de valor para eles. Presenteie ele com algo de valor. Manda um livro para ele se ele gosta de ler. Manda um DVD se ele gosta de música. Paga o ingresso de um show para ele. Enfim, faça alguma coisa que ele não está esperando. E eu duvido que se você fizer isso com 3 clientes, você não vai conseguir um encantamento absurdo desses clientes que você colocou na lista. Então, se você fizer esse plano de ação de 5 passos, somente isso, eu garanto que a sua carreira já começa a mudar a partir de agora. E é disso que eu estou falando
Quando eu digo que não é estratégiazinha de lotar agenda, é ter método estruturado para você realmente perpetuar clientes no seu negócio, atrair clientes que pagam o seu preço e perpetuar clientes no seu negócio. E antes que eu termine, eu vou pedir uma coisa para você. Eu vou postar uma foto agora no meu Instagram, Marco Treviso Oficial, e essa foto vai ser: qual foi o seu maior aprendizado hoje? E eu gostaria de saber que você realmente se dedicou, que você realmente acompanhou tudo isso que eu estou entregando para você sem cobrar R$1. O meu método que eu estudo há anos, o meu tempo aqui dedicado a você com total empenho, eu quero saber qual foi o seu maior aprendizado hoje, porque eu estou fazendo isso para gerar valor, para realmente a gente subir a régua do mercado, porque essa pandemia quebrou muita gente. E de fato para mim doeu saber que eu tenho tanta ferramenta, tanta condição de ajudar pessoas, e ajudei pessoas que fizeram o meu treinamento Reload, um treinamento que eu tenho de marketing de atração e encantamento. Muitas pessoas resgataram o seu estúdio que estava quebrando, muitas pessoas inclusive montaram 2 estúdios, 3 estúdios através desse conhecimento, e mesmo assim eu não consegui atingir todo mundo ainda. Por isso que eu criei o meu livro, para atingir mais pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje entregando esse treinamento de graça, para poder atingir mais pessoas. E eu gostaria de saber de você qual foi o maior aprendizado, porque o maior aprendizado que você teve hoje vai me ajudar a potencializar isso. Lembra que eu falei, entender o que tem de maior valor para você poder aumentar e potencializar. E se eu entender qual foi o seu maior aprendizado, se eu entender o que mais trouxe valor para você, eu vou pegar isso que mais trouxe valor para você e vou potencializar. E vou inclusive nos meus conteúdos diários, que se você entrar no Instagram, vou dar mais punch e vou entrar mais profundo nele. E nos meus treinamentos também eu vou conseguir colocar muito mais força. Então, eu estou publicando agora. Qual foi o seu maior aprendizado? E vou subir no meu Instagram e vou pedir que você comente ali, para que realmente vai gerar valor para mim e eu vou conseguir nessa corrente do bem e entregar o máximo de conteúdo possível para os tatuadores e body piercers do Brasil. Muito obrigado a você que esteve aqui até essa hora, muito obrigado a você que se dedicou, e amanhã nos vemos novamente, vai ser um prazer enorme servir a vocês. Um forte abraço, vamos que o jogo tá só começando. Valeu!